Bom, olá pessoal, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, mas nós vamos começar a partir de agora, a partir desse vídeo, a retomar o curso de Mecânica Quântica que foi interrompido por conta da pandemia, né? Só para lembrar, nós tivemos 3 semanas de aula e nesse período inicial a gente tinha visto um pouco de operações contínuas, né? Evolução temporal, translação também, e algumas operações discretas. Eu vou começar essa sequência de videoaulas com um conjunto de operações discretas que são as rotações, né? Então, só uma pequena revisão aqui, inicial. Para desenvolver o operador de evolução temporal, por exemplo, que é um operador, uma transformação contínua, né, na função de onda, nós construímos um operador geral que tem todas as propriedades, um operador infinitesimal, né, que tem todas as propriedades necessárias que um operador de uma transformação contínua deve ter, né? Então a gente chamava de ter, em termos gerais, esse operador de um U, de um epsilon aqui, por exemplo, e ele pode ser construído, né, a partir das propriedades das transformações como 1 menos I G epsilon, onde o G é o gerador da transformação e o epsilon é a grandeza física, a variável, né, nesse caso escalar, que seria como o par conjugado do gerador aqui. Então o epsilon é aquilo que vai ser transformado, por exemplo, o tempo, no caso da evolução temporal, ou um x, né, um dx, no caso da translação, tá certo? Então ele no fundo funciona como o par canônico aqui do gerador. O operador de evolução temporal infinitesimal, então, ele fica escrito como 1 menos I H sobre H cortado dt, né? Aqui se pode dizer, né, que a newtoniana H é o par canônico do tempo, é meio controverso, mas no princípio a gente pode dizer isso, tá certo? Onde o fato de que G é H cortado, é a newtoniana sobre H cortado, é um postulado que a gente impõe, né? Da mesma forma, a translação poderia escrever como 1 menos I Px dx sobre H cortado. Então aqui o gerador dessa transformação é Px sobre H cortado. Ok? Então a partir desse operador aqui, postulando quem é o gerador da transformação que você está buscando, no final das contas, você obtém a forma dos operadores, por exemplo, de evolução temporal infinitesimal aqui. Só rapidamente, né, a gente estudou se o H é fixo no tempo, então esse operador para transformação finita ficaria U de t igual a E na menos I H t sobre H cortado. No caso do H não ser fixo no tempo, nós vamos ter todas as outras formulações que no correr do curso, né, nos próximos capítulos posteriores, nós vamos estudar como que se trata a mecânica quântica, né, a partir disso. Então esses operadores aqui atuam nos vetores de estado, né, e esse operador, por exemplo, ele leva
o vetor de estado no instante t, o instante t mais t. A gente já estudou isso, eu sugiro que vocês peguem o material que vocês têm das primeiras semanas de aula e dêem uma revisada nessas coisas, ok? O que nós vamos ver agora na sequência, vamos começar com essa videoaula, são as rotações. Rotações no contexto da mecânica quântica. Certo? Então esse é o objetivo aqui. Eu inicialmente vou fazer uma pequena revisão, mas bem pequena mesmo, das rotações sob o ponto de vista de mecânica geral mesmo, ou seja, as matrizes de rotação, né? Como que elas se comportam. Okay? Isso não é exatamente rotações de mecânica quântica ainda, né? Mas então, por exemplo, retornando um pouquinho lá no curso de mecânica analítica, né? Você tem um sistema de eixos Z, X, Y. Você quer girar esse sistema de eixos, por exemplo, mantendo o Z fixo, né? Então aqui você teria um X', aqui um Y', Z' aqui. Seria uma rotação de θ, né? Em torno, θ ou φ, qualquer um, em torno desse eixo fixo, né? A matriz que faz essa operação é conhecida, né? A gente vai chamar RZ de θ igual a cosseno de θ menos seno de θ, 0, seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. Ela é diagonal aqui, né, desse eixo, porque isso o eixo Z está sendo fixo. Então isso é uma rotação em torno de um eixo fixo, né? Então, a notação aqui, né, uma rotação em torno de Z de um ângulo θ, ok? Do mesmo modo, só para constar aí, vocês podem... Uma rotação em torno de X, né? Você tem que perguntar aqui, ela vai ser 1, 0, 0, 0, 0, cosseno de θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. E em torno do eixo Y, a diagonal vai estar aqui no centro, né? E esse aqui fica menos e aqui fica mais, né? Então R, Y de θ seria cosseno de θ, 0, seno de θ, 0, 1, 0, menos seno de θ, 0, cosseno de θ. Okay? Então essas três matrizes de rotação para cada um dos eixos sendo mantido fixo, né? Individualmente. Você pode combinar essas rotações para fazer outras rotações também. Okay? Como que esse operador age? Né? Ele age num vetor fazendo uma operação desse tipo aqui. Ou seja, você tem um X', Y', Z' igual, por exemplo, R, Z, θ, atuando X, Y, Z. Tá certo? Seria mais ou menos o que está escrito aqui nesse desenho, que está escrito ali naquele desenho. Ok? Bom, note que essas matrizes de rotação aqui não são hermitianas, elas não são um observável físico, né? Se você tivesse um contexto de mecânica quântica, isso aqui não é uma rotação, a própria matriz que faz a rotação não é um observável, não é? Elas não são hermitianas. Okay.
Bom, então aqui eu vou apagar. Meu espaço não é muito grande aqui. Um detalhe importante das rotações é que, ao contrário da translação, por exemplo, as rotações não são comutativas, né? A translação, se você caminha na direção x de uma quantidade, depois caminha na direção y de uma outra quantidade, faz essa operação primeiro na direção y, depois na direção x, você chega no mesmo ponto do espaço. As rotações não são comutativas, ou seja, girar em torno de z e depois girar em torno de y não é a mesma coisa que girar em torno de y e depois girar em torno de z em geral, tá certo? Então, rotações não são comutativas. Em todas essas aulas, videoaulas que eu vou fazer para vocês, eu vou sempre propor alguns exercícios ou algumas passagens que seria muito importante que vocês parassem o vídeo nesse ponto, fizessem esse exercício, porque eu não vou conseguir abrir muitas contas como a gente faz em sala de aula, porque lá você tem um espaço maior e aqui o vídeo também ficaria muito longo, eu acho que não é muito produtivo. Então, por exemplo, vocês têm as matrizes aqui, você pode mostrar que elas não comutam, né? Por exemplo, Rx de θ, Rz de φ é diferente de Rz de φ, Rx de θ, certo? Ou seja, essa operação aqui significa fazer uma rotação primeiro de z em torno de φ e posteriormente fazer uma rotação em torno do eixo x de um ângulo θ. Isso é diferente da operação contrária aqui, tá certo? Mostre isso no seu caderno para você já ir praticando também, né? Dando uma relembrada nessas coisas todas. Aqui nos interessa então dá uma olhadinha como é que ficam as rotações em termos infinitesimais, tá certo? Um detalhe, isso é importante porque vai vir posteriormente, tá? Então, rotações infinitesimais. Como as rotações não são comutativas, quando você vai fazer a expansão infinitesimal para essas rotações, você tem que tomar um cuidado de não levar essa expansão até primeira ordem, porque em primeira ordem as rotações comutam, tá? Isso vai ficar claro a hora que a gente terminar aqui. Então você tem que fazer uma expansão quando se trata de operadores de rotação até segunda ordem, sempre, senão você está cometendo um erro de fazer a rotação ser comutativa. Isso vira algo parecido com uma translação e não uma rotação. Okay? Então tem que levar a expansão até segunda ordem daquela matriz. Ok? Então, para um epsilon infinitesimal, ok? Só lembrando aqui, né? Seno de epsilon vai a epsilon, né? O próximo termo não nula em terceira ordem daí, e cosseno de epsilon vai a 1 menos epsilon quadrado sobre 2 fatorial, que é 2, né? Ok? Então, em termos infinitesimais, aqui eu posso reescrever, usando essa expansão dentro das matrizes que foram escritas anteriormente, a minha Rz de epsilon vai ficar 1 menos epsilon quadrado sobre 2.
menos epsilon, 0, epsilon, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, 0, 0, 0, 1. A Rx e a Ry, mesma coisa, só fazendo essa substituição, aqui lá dentro, ok? Então eu nem vou escrevê-las aqui por enquanto. Bom, vou escrever. Então, só para a gente ficar, Rx de epsilon vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, menos epsilon, epsilon, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, e Ry de epsilon igual, espero que não saia do vídeo, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, 0, epsilon, 0, 1, 0, menos epsilon, 0, 1 menos epsilon quadrado sobre 2. Ok? O que nos interessa aqui fazer? Eu vou abrir um espaço aqui para não ter que apagar já o quadro. É estudar então, sob o ponto de vista infinitesimal agora, como é que vão ficar os comutadores dessas matrizes aí. Vamos fazer, por exemplo, Rx de epsilon, Ry de epsilon, que seria uma rotação infinitesimal de um ângulo epsilon em torno do eixo y fixo, né? Subsequentemente, uma rotação de epsilon do mesmo ângulo, né? De epsilon em torno do eixo x fixo, tá? Então isso é fazer esse produto nessa ordem, evidentemente, dessa matriz por essa matriz. Como eu estou levando a expansão até a segunda ordem, termos de ordem cúbica, quártica, somem todos, tá certo? Desaparecem todos. Então, fazendo esse produto matricial aqui, linha, coluna, tá certo? O resultado desse produto é 1 menos epsilon quadrado sobre 2, 0 epsilon, epsilon quadrado, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, menos epsilon, epsilon, 1 menos epsilon quadrado. Da mesma forma, agora eu faço o produto R, Y de epsilon, R, X de epsilon. Ok? Obtendo como resultado, agora R, Y vezes R, X. 1 menos epsilon quadrado sobre 2, epsilon quadrado, epsilon, 0, 1 menos epsilon quadrado sobre 2, menos epsilon, epsilon, 1 menos epsilon quadrado. Ok? Ó, notem que eles não são comutativos. Ok? Tem epsilon aqui, epsilon aqui. Todos os demais elementos aqui, ó, quando eu fizer a diferença, né, para tirar o comutador, vão sumir, ó. A diagonal zero, esse termo zero, esse termo zero, sobrando esse termo e esse termo aqui, certo? Então, passando para a próxima folha, vou apagar aqui, façam esse produto também, sempre bom fazer cálculos para se manter sempre
bem prático em produtos de matrizes, etc. Tá? Façam esse produto e mostrem que o resultado está correto. Então o resultado desse computador vai ficar Rx de epsilon, Ry de epsilon, menos Ry de epsilon, Rx de epsilon igual a 0 menos epsilon quadrado, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Importante, olha, eu tinha comentado, as rotações não são comutativas, tanto é que não comutou, mas se eu tivesse tomado só a primeira ordem, ou seja, esse elemento aqui seria nulo, né? Então, essa operação teria dado nula e você teria concluído que as rotações são comutativas, o que é um absurdo. Tá certo? Então, por isso que você precisa sempre pensar em termos de segunda ordem quando você trata de rotações. Você está pensando em rotações infinitesimais. Essa matriz aqui, na verdade essa matriz aqui tem uma relação com os operadores que aparecem em mecânica analítica lá, mas eu não estou interessado em rotações clássicas aqui. Isso aqui são rotações de eixo, né? Tá certo? Isso aqui, se eu tirar esse epsilon para fora, isso aqui é uma matriz que contém 1, 0, 0, 0. É um dos geradores lá de rotações. Ok? Esse elemento aqui, ele pode ser escrito também como sendo, ou seja, o resultado desse computador, se você voltar à matriz de rotação RZ, ok? Você vai poder mostrar o seguinte, ó. Isso aqui pode ser escrito como RZ, não de um ângulo epsilon, mas de um ângulo epsilon quadrado, menos a matriz identidade, tá certo? Então, esse computador aqui, ele já remete àquelas relações circulares de comutação que a gente conhece, por exemplo, na álgebra de momento angular em mecânica quântica, que você tem Rx e Ry de alguma maneira conduzindo a RZ, tá certo? Mas isso aqui não é um operador de mecânica quântica, é só uma matriz de rotação. Mas note que existe uma similaridade já entre o que vai acontecer com o momento angular e o que vai acontecer com as rotações clássicas, tá certo? Então, nesse ponto aqui, isso é uma espécie só de revisão de rotações clássicas. Na próxima, na sequência, eu vou montar outra videoaula, onde a gente vai começar a ver como que ficam as rotações em mecânica quântica. Não rotações de eixos, mas lembrar que o que representa o objeto mecânica quântica é o vetor de estado, tá certo? Então, qual que é o efeito de rotações sobre os vetores de estado? Os vetores de estado têm dimensionalidade variável, isso aqui é o espaço cartesiano aqui, sei lá, ele é tridimensional, né, mas os vetores de estado podem ter dimensões variáveis. Então, para cada dimensão espacial no espaço de Hilbert lá que você está trabalhando, você vai ter um operador de rotação específico para aquele espaço. Okay? A gente vai dar uma olhada nisso e tentar desenvolver como que ficam essas operações e quais são os efeitos físicos das rotações na mecânica quântica. Façam as passagens que eu não realizei aqui, tá certo? Façam no seu caderno. Isso é muito importante que vocês façam para vocês terem um bom desenvolvimento dentro desse curso, tá certo? Então, por enquanto é isso.